Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Familiares do bairro dos dormitórios brilhavam em ambos os lados da cortina de chuva e, em seguida, apareceu um típico edifício de 9 andares. Archie suspirou, estava tão cansado. Mas, pelo menos, tivera a sorte de estacionar na entrada da garagem. Deixando Tristan sair do carro, o homem entrou na entrada. Havia uma placa ao lado do elevador dizendo que ele ainda estava fora de serviço. "Para que estou pagando?", ele murmurou baixinho e subiu as escadas até o 9º andar. No 6º andar, ele se lembrou de que os morangos haviam sido deixados no andar de baixo, xingou e desceu. Ele não precisava daquela fruta de jeito nenhum. Mas não parecia certo desperdiçar o trabalho de outras pessoas, sua avó estava recolhendo, tentando. "Fique aqui", disse Archie ao cachorro com firmeza quando entraram no apartamento. "Vamos lavá-lo agora." Tristan estava claramente atordoado pelo ar fresco do campo e só se acalmou quando o dono ficou completamente exausto e o levou a ameaçar colocar alguém na coleira e andar sozinho e exclusivamente assim. E o que fazer com ele? Archie pegou uma baga com apreensão e avaliou o conteúdo da caixa com ceticismo. O espírito do morango era doce e lisonjeiro na cozinha, mas, infelizmente, a fruta já havia desaparecido. No entanto, depois que Archie a examinou, ele tinha uma xícara de bagas comestíveis. Ele lavou uma e a provou, doce. Não era como os morangos de plástico comprados em lojas. "Não deveríamos fazer um bolo, amigo?" Ele se virou para o cachorro, que já estava deitado em seu lugar favorito, um tapete gasto ao lado do radiador. Embora o radiador não fosse quente no verão, Tristan preferia qualquer outro lugar do apartamento. Em geral, a dieta de Archie ultimamente consistia em alimentos de conveniência e fast food. Ele não tinha força nem disposição para trabalhar na cozinha. E, embora parecesse que os resultados da viagem da manhã deveriam ter lhe tirado a energia e a força, pelo contrário, parecia que essas tarefas domésticas acolhedoras eram exatamente o que ele precisava. O homem começou a tirar tudo o que precisava dos armários da cozinha e tigela grande, ovos, batedor, farinha, fermento. Ele pegou a cesta que ainda estava no canto da mesa. Ele não precisava da cesta, é claro, então foi para a lixeira. Em um instante, teria ido para a lixeira, mas Archie olhou com atenção, pois no fundo, em meio ao mingau marrom das bagas, algo brilhava. Ele a varreu ao longo do fundo, limpando-a, pegou-a e em seus dedos segurou uma conta dourada alongada. "Uau", disse Archie, e continuou sua busca. Outra conta. E mais uma. Elas estavam meio que presas lá embaixo, na trama do arco. No final, havia meia dúzia delas. Ele as jogou em uma peneira e as mergulhou na água da torneira. Mas isso era desnecessário, e estava bem claro que era ouro. Archie passou a mão nervosamente pelo cabelo. "Você está fugindo." "Não está." "Que ouro?" Mas as contas pareciam antigas. Cada uma delas era adornada com a mais fina e habilidosa ornamentação. Joias de luxo? É claro que seria necessário um especialista para determinar a composição exata. Esquecendo-se do bolo, o homem se sentou à mesa, colocou o escorredor com sua descoberta à sua frente e mordeu o lábio nervosamente. Como ele havia chegado à tigela de frutas vermelhas que a velha estava vendendo? Acho que ela não o teria colocado lá. Ah! Um bônus para o cliente sortudo. Não. Archie fechou os olhos, por algum motivo, imaginou isso vividamente. Como a mulher idosa, abaixando-se no chão da floresta, colhia bagas, colhia morangos com a palma da mão, sem se preocupar em arrancar um por um de forma limpa, com os dedos mal dobrados. E, ao mesmo tempo, colhendo contas no canteiro de grama. Pare! De onde viriam as contas de ouro na floresta? Isso não faz sentido, disse Archie. Ufa! Tristan colocou o focinho no colo de seu dono e olhou em seus olhos. Um sinal de que estava na hora do lanche.
O cão estava acostumado a uma mistura de comida seca e úmida. Archie abriu a lata e despejou o conteúdo em sua tigela de cerâmica verde com um desenho engraçado de uma bandeira de pirata. Sua filha ficou feliz ao escolher. Enquanto eles ainda estavam juntos. Seu estômago roncou e gemeu, e Archie se lembrou de que havia tomado o café da manhã há muito tempo, e então... não era para tanto. O caminho para esta cidade. Negociações mal-sucedidas, quando ele quase foi expulso pela porta. O retorno para casa. E agora essas bagas de contas. Colocando a chaleira no fogo, o homem olhou para dentro do banheiro. Abriu a torneira e jogou punhados de água fria no rosto, era revigorante. Ele pegou uma toalha e se olhou no espelho. No espelho, ele estava olhando para um homem com 39 anos de idade no passaporte parecendo, como sua ex-cônjuge apontou hoje pejorativamente, muito mais jovem, tão criança que é impossível levar a sério. No entanto, ele sabia que era ela, portanto, um argumento adicional inventado quando os outros acabaram. No entanto, valia a pena admitir. No momento, ela o lembrava daquele garoto que ele havia estudado na universidade, as mesmas olheiras, as mesmas bochechas barbadas, as maçãs do rosto salientes. Suas roupas não são tão largas, mas... ele deveria ter deixado a academia por nada. A filiação, dada a ele por Stan, ainda era válida, a propósito. Sacudindo o cabelo loiro, que deveria estar cortado até a metade do colarinho industrial, Archie saiu do banheiro. A chaleira havia fervido há algum tempo, e agora ele podia cortar sanduíches. E depois pensar em todo o resto. Ele havia mudado de ideia sobre fazer o bolo. Sua família havia deixado de existir há 1 ano. 1 ano atrás e no mesmo dia. Archie não tinha dúvidas de que Mary havia escolhido o dia de hoje para lembrá-lo do que ele havia perdido. Mas, para seu triunfo, ela não havia conseguido. Para ser mais preciso, ela não o havia magoado com aquela insinuação. Mas ele havia conseguido de outra forma. O processo de divórcio, que havia sido finalizado pelo que parecia uma eternidade, preservou a guarda de Archie e de sua filha com a mãe. Mas isso era um detalhe técnico. Na realidade, era Mary quem tinha a guarda de Aurora, de 15 anos, e isso era duplamente repugnante porque Archie sabia que a ex-cônjuge, ela queria tirar tudo dele. E como ele nunca foi rico em bens materiais, ela está de olho na filha dele. Ela estará melhor comigo, disse Archie com firmeza e justificadamente seguro de si esta manhã. Ele percebeu que quanto mais tempo Aurora ficava nesta casa, e mais ela estava se distanciando dele. Do que está falando? Maria sorriu, depois fez uma careta de desprezo e raiva que sempre se refletia vividamente em seu rosto. A conversa ocorreu na casa de campo do novo marido de sua ex-mulher. Seu nome era Austin, ele era dono de várias oficinas mecânicas, e na opinião de Mary, era um oligarca, um homem de verdade, um pai perfeito para Aurora, a quem ele, Archie, havia desprezado completamente, até mesmo ao ponto da indecência. A opinião de Archie era o oposto. Ele teve que parar no meio do caminho para casa por causa de uma necessidade urgente. O bem-comportado Tristan se contorcia e choramingava no banco de trás, dando a entender que o interior do carro do proprietário poderia estar com um grande problema, pelo qual ele teria de pagar a lavanderia. Não tem problema, garoto, Archie deu de ombros e se aproximou cuidadosamente do meio-fio, diminuindo a velocidade. Mas não corra muito rápido e não persiga esquilos, certo? O cão respondeu com um guincho de aprovação e arranhou a porta com a pata. Archie saiu do carro e deixou Tristan sair. Um momento depois, o pelo dourado do Golden Retriever desapareceu na densa vegetação. Respirando fundo, tão fundo que seu peito doía pelo volume de oxigênio que havia inalado que fazia sua cabeça girar, Archie abotoou a jaqueta e puxou a gola para cima. A chuva estava chuviscando e prometia se transformar em um aguaceiro. Pelo que parecia, Tristan estava agachado em uma moita próxima, comportando-se como uma criança obediente. Archie olhou ao redor. Campos, bosques, beleza. Mas, nesse trecho específico da estrada, havia algo fora do comum no cenário da beira da estrada, um bando de comerciantes na beira da estrada.
É claro que não se tratava de um mercado espontâneo, mas às vezes, e com tempo bom, provavelmente todos os dias, alguém vendia algo ali. Archie dera uma olhada neles ao vir para cá, mas, quando voltou à tarde, o vendedor de cogumelos em um enorme Macintosh amarelo havia desaparecido, a mulher alta e velha em um vestido preto com um ramo de flores murchas, mesmo de longe. A única pessoa que restava era a avó. Archie estremeceu, pois estava claro que ela não estava aqui para vender seus produtos simples. Ao longe no ar, havia um som estrondoso. Parecia que as nuvens, durante o tempo em que ele estivera esperando o cachorro, que, a propósito, por algum motivo havia se acalmado, haviam escurecido ainda mais e se tornado mais baixas e ameaçadoras. Suspirando, Archie deu um passo determinado em direção à idosa. Boa tarde, ele sorriu afavelmente. A aparência desse último personagem do comércio popular era muito notável. A idosa era de baixa estatura, mal alcançando o ombro do homem. Ela estava vestida com um vestido de algodão antiquado, sobre os ombros do qual estava pendurada uma jaqueta de couro, tão encolhida que já parecia desgrenhada. A idosa usava chinelos de borracha inarticulados nos pés, sob os quais havia vários pares de meias. O lenço preto estava amarrado bem baixo, sobre a testa, o que, junto com o fato de que a cabeça da idosa estava curvada, tornava impossível olhá-la no rosto, encontrar seu olhar. Mas Archie não precisava disso. Por quanto você está vendendo isso? Ela acenou com a cabeça para o único item abaixo. Um saco de vime com morangos. As bagas pareciam grandes, escarlates. Exceto pelo fato de que estavam ali desde a manhã, e a chuva havia caído no container. Portanto, os morangos não pareciam apetitosos. Mas Archie não gostava muito de morangos. Quando criança, ele os evitava porque era alérgico a eles. Ou seja, como se descobriu mais tarde, não havia alergia a morangos, mas sua mãe e sua tia, que os cultivavam para venda, ocupando quase todo o jardim, gostavam de dizer isso, para que o menino não comesse, como ele ouviu mais tarde em sua conversa, as frutas mais saborosas, quando o mandavam trabalhar nos canteiros de flores. Assim, por vontade de seu destino, Archie provou os morangos do jardim somente aos 13 anos de idade. E ele não ficou impressionado. Ele gostava muito mais de maçãs e mirtilos. Essas lembranças passaram por sua mente quando ele se aproximou da mulher idosa. O homem balançou a cabeça e esfregou o queixo. Por que está vendendo frutas vermelhas, vovó? Tudo o que você quer, murmurou a velha, e uma das mãos se lançou bruscamente na direção de Archie, de modo que ele quase quicou. Por um momento, parecia que os dedos longos, aduncos e de aparência seca, como os galhos de um arbusto morto, iriam agarrá-lo, pegá-lo. Mas a anciã apenas estendeu a mão, com a palma para cima. O que você der, tudo bem. Oh, murmurou Archie, e começou a remexer em seus bolsos. Por sorte, ele tinha dinheiro em espécie e nem sempre confiou nos sistemas eletrônicos e na forma como o dinheiro era guardado nos bancos e nos cartões de plástico. Ele estava um pouco apreensivo. Aqui, disse ele, colocando 500 na palma de sua mão. Um preço alto para um morango desses. Mas, antes de tudo, não havia notas menores, apenas 10 notas de papel, e isso, é claro, não era suficiente. E, em segundo lugar, Archie subitamente sentiu pena da velha senhora. Estava congelando aqui, no meio da estrada, onde era quase 1 hora de caminhada até a casa mais próxima, se o mapa não estivesse errado. E há quanto tempo ela estava curvando as costas enquanto colhia frutas? Aparentemente, a velha vivia sozinha e, se estivesse aqui, seus parentes jamais a deixariam sair, jamais permitiriam tal coisa. Não que Archie esperasse isso, mas já havia acontecido com ele de ajudar aposentados algumas vezes, e eles geralmente estavam ansiosos para responder. Mas essa senhora apenas cerrou os dedos, escondendo o dinheiro em seu punho, e se curvou mais do que antes. Vovó, o homem tossiu sem jeito, posso levá-la para casa? Ela não disse nada. Os arbustos farfalharam nas proximidades e Trista apareceu. O focinho do cão mostrava claramente o prazer de uma longa caminhada, e um buquê de nabos adornava seus 6 dedos dourados.
E nas patas com a barriga, era simplesmente terrível olhar para elas, que adquiriram uma espessa tonalidade marrom de sujeira. Provavelmente até um toque de barro. Archie suspirou, pois eles precisariam de uma longa lavagem e esfregação. Desculpe, mas achei que o tempo estava ruim. Archie se virou para a velha. Ele ia lhe dizer que não era um maníaco, que só queria ajudá-la, que a levaria para onde ela precisasse ir, ou poderia até usar seu telefone para ligar para a família dela e pedir que a buscassem. Ele se voltou por um momento para o cachorro e, quando voltou sua atenção para a velha, não havia ninguém onde ela estava. Archie abriu a boca naturalmente, a velha havia desaparecido. E a única coisa que lhe dizia que ela não era imaginária eram os arbustos balançando à sua frente, como se ela tivesse passado por eles. Vovó. Ele estava prestes a segui-la, mas parou. E se ele estivesse apenas com medo dela? Afinal, estranhos em estradas desertas são diferentes. A racionalidade se sobrepôs ao desejo de ajudar a idosa. Ela provavelmente mora na cidade mais próxima, talvez esteja acostumada a correr naquele clima, talvez se ele se transformasse nela? Naturalmente, por assim dizer, ao persegui-la, ela terá um ataque cardíaco e morrerá. É melhor irmos para casa, disse ela a Tristan, pegou a cesta e se dirigiu ao carro. Ele não percebeu que na grama grossa, em frente aos arbustos por onde a vovó havia desaparecido, havia um bilhete no chão, o dinheiro que ele havia lhe dado. Eles passaram o resto da estrada sem nenhuma aventura. Tristan fingiu ser a criança mais obediente do mundo e cochilou, esticado no banco de trás. A camisa xadrez que ele usava por baixo estava, é claro, jogada de lado. Archie fez uma anotação mental de que amanhã ele mesmo tentaria limpar o carro. Finalmente, o carro entrou na cidade. As ruas. Eu via Austin como um ex-gangster, que agora estava tentando ao máximo sobreviver em um negócio honesto, mas que estava se afundando cada vez mais no crédito. Sim, ele tinha uma mansão. Uma casa em uma cidade de luxo. É verdade que não era maior do que um apartamento comum de 2 quartos. Mas que patético. Mas que patético. É doentio. Honestamente, Archie tentou entender em que base esses dois haviam se conhecido. Bem, era óbvio que Maria queria dinheiro. E ele? Provavelmente não havia outras maneiras de entrar em contato com um cara como aquele. Não, ele tinha que admitir, Maria já tinha sido bonita. Só que, como se descobriu tarde demais, sob o disfarce de uma modelo se escondia um caráter muito complexo. Archie havia encontrado uma comparação e gostado dela, há frutas venenosas no mundo que parecem apetitosas. E era assim com Maria. Ele realmente se perguntava quando ela mostraria seu verdadeiro eu com Austin. Ou será que ele é outra coisa? Ou será que ela não se permite se comportar assim com ele? Porque ele tem dinheiro. Porque ele é. Archie reconheceu que era fisicamente inferior a esse ex-campeão do Ultimate Fighting, que era uma cabeça mais alto do que ele 2 vezes mais largo. Aurora morava na casa nova desde o primeiro dia do divórcio. E nunca antes Maria havia permitido que a filha dormisse, por alguns dias, no apartamento do pai. Você é uma má influência para ela, disse a ex-mulher e franziu os lábios. Chega. Essa conversa acabou. Archie estava pagando a pensão alimentícia. E não apenas o que lhe cabia por lei, mas também o que ele mesmo acrescentava. Ele não podia deixar que seu filho tivesse uma vida ruim. Ele faria qualquer coisa por isso. E o primeiro ponto desse plano era levar sua filha embora. Mas essa missão parecia cada vez mais impossível. Maria já havia dito mais de uma vez que só poderia ver Aurora temporariamente e que depois não se atreveria a se aproximar dela de jeito nenhum. Pois Austin havia prometido ajudar a organizar tudo. Archie tentou dizer uma vez que, na verdade, esses direitos não existem, você não pode fazer isso, porque ele é o próprio pai da menina, não é um monstro, não bebe, tem sua própria casa, um emprego decente. Bom, vamos ficar desempregados temporariamente praticamente. Mas isso, em essência, não muda nada. Ele é o pai biológico dela e não há leis no mundo que o privem do direito de vê-la, de cuidar dela.
Mas, à medida que o tempo passava desde aquele fatídico dia em que sua ex havia levado a Aurora embora, Archie tinha cada vez mais dúvidas. E se? E se ela tivesse decidido agir com astúcia? Se ela decidisse usar todo o seu veneno para não privá-lo do filho legalmente, o que, é claro, não deveria acontecer? Mas simplesmente reeducar a Aurora? Ela tem apenas 15 anos. E se ele conseguisse processar o cérebro dela de tal forma que Aurora considerasse o pai um perdedor, aquele que arruinou a juventude da mãe? Archie sabia que Austin enchia a filha de presentes caros. Os smartphones mais recentes, sapatos de grife, pagando suas aulas de equitação, prometendo-lhe um carro em seu aniversário de 16 anos? E o que ele poderia lhe oferecer, Archie? Os pais de Archie se divorciaram quando ele tinha 8 anos, e aconteceu que ele praticamente vagou entre as novas famílias de sua mãe e de seu pai até atingir a maioridade. E, embora a atmosfera entre elas não pudesse ser descrita como insalubre, à medida que crescia, Archie se tornava cada vez mais consciente de que era um estranho ali e acolá. Pois seu pai e sua nova namorada tinham um filho e 2 filhas. A mãe, por sua vez, casou-se com um viúvo e tornou-se uma boa madrasta para a filha. Além disso, certa vez, quando eles já estavam divorciados, o pai de Archie disse à mãe, com raiva, uma frase que talvez fosse de Archie e não dele. "Gordo", dizem eles. Em seguida, ele se desculpou, dizendo que havia bebido um pouco e dito algo estúpido por causa de algum ressentimento antigo, apenas porque queria magoá-la. Mas Archie se lembrava. Ele se lembrava muito bem. Ele nunca havia abordado sua mãe com uma pergunta sobre suas origens. Mas era como se seu subconsciente tivesse se alojado no divórcio de seus pais porque ele o havia causado. Talvez seu pai sempre tivesse suspeitado que ele estava criando o filho de outra pessoa e foi por isso que o amor se desfez? Archie deixou sua cidade natal assim que completou 18 anos. Ele simplesmente disse aos pais que já estava farto, que não aguentava mais. E eles nem pareciam entender por quê. Afinal de contas, alimentado, vestido e calçado, como eles dizem. Bem, não houve conversas de coração para coração, nem proximidade familiar de ambos os lados. Mas depois de tudo criado. Em resumo, eles o irritaram. Que foi embora. E Archie se mudou para outra cidade. Onde ele tinha um pai de família. Também, por sinal, afastado de sua família. Era seu avô paterno. Sam era conhecido como monstro sub-humano por deixar para trás sua avó gravemente doente e partir em uma expedição para a África. E, embora o avô tenha dito que, na verdade, a própria avó pediu que ele fosse para a realização de sonhos, uma chance única na vida. Na realidade, eles não acreditaram nele. Eles simplesmente o classificaram como um traidor sem coração. Porque sua avó faleceu enquanto ele estava fora. O vovô Sam dedicou toda a sua vida ao seu amor pela história. Ele foi para a África estudar algumas civilizações antigas. Ele dava aulas na universidade e Archie também foi para lá. A propósito, seus pais não aprovaram essa escolha. Eles previam uma vida solitária como um leitor de livros. Mas a paixão de seu avô era contagiante e Archie se matriculou e estudou para se tornar um historiador. O avô faleceu alguns dias depois que o neto recebeu o diploma. O velho segurou a mão de Archie, que estava no hospital, e brincou dizendo que havia passado seu legado, o que significava que ele finalmente havia encerrado todas as suas dívidas na vida. Archie conseguiu um emprego na mesma universidade e a vida parecia estar indo bem para ele. Até mesmo seus pais, ao saberem dele, o elogiaram. E então ele conheceu Maria. Eles se conheceram de forma banal em uma lanchonete, onde ele ia para o almoço e ela trabalhava como garçonete. Archie flertou de forma inepta, até mesmo tímida, brincando estupidamente com algo sobre panquecas no cardápio. Ele achava que não tinha a menor chance. Em geral, relacionamentos com o sexo oposto não eram seu forte. E quando Maria aceitou e eles tiveram um encontro de verdade, ele se sentiu o homem mais feliz do mundo. Ela lhe contou sobre si mesma. Descobriu-se que ela veio do vilarejo para a cidade, queria entrar para a gerência, mas foi reprovada nos exames e agora estava vivendo com o resto do dinheiro que seus pais lhe deram.
E então, ao que parecia, ele teria de voltar. Archie se sentiu como um nobre cavalheiro e lhe fez uma proposta ousada: do primeiro, que ela começasse a namorar seriamente; segundo, que fosse morar com ele. Porque o apartamento de 4 quartos com tetos altos e belas molduras da era Stalin pertencia a ele. Seu avô o havia deixado como herança para ela. Maria corou, mas concordou rapidamente. Archie ficou satisfeito. E ele não queria ouvir alguns de seus colegas que diziam que essa história é duvidosa. Archie não permitiu que ninguém insultasse Maria e estava à beira de uma briga com todos. Apenas 3 meses depois de se conhecerem, eles se casaram, e foi um casamento luxuoso. O vestido da noiva foi comprado na Itália, em uma boutique de moda. Em teoria, não era acessível, mas recentemente Archie teve a sorte de um de seus livros sobre a história ter sido muito apreciado pelos leitores e publicado em grandes quantidades, e uma edição separada em inglês, ou seja, para a venda no exterior. A renda desse livro permitiu o pagamento de um casamento para a princesa e o primeiro e único. Logo nasceu sua filha Aurora. Mary rapidamente abandonou a ideia de tentar entrar novamente na universidade e disse ao marido que se via como uma dona de casa. E ele não se opôs. Pareceu-lhe que seria ainda melhor. Assim, a casa estaria limpa e aconchegante, a mesa sempre teria comida caseira e deliciosa, preparada pelas mãos de uma esposa atenciosa. Ele a amava. E nem por um ano esse amor fechou seus olhos para todos os defeitos de Mary. O fato de que ela não gostava de limpar a casa. Ela resmungava que tínhamos que jogar fora todas as coisas do velho, ou seja, a biblioteca e a coleção de antiguidades que pertenciam ao vovô Sam. Que ele não cozinhava bem. Que ele estava sempre de mau humor, e todos os motivos que ele tinha para isso. E que Archie não tinha dinheiro para comprar um casaco longo de Vison. E o fato de que sua filha era caprichosa. Embora, na presença de Archie, Aurora estivesse sempre calma. E então, há 1 ano e meio, Archie perdeu o emprego. E isso foi tão estúpido. O problema é que Archie não se achava bonito. Bonito? Talvez. Mas ele certamente não entendia os comentários feitos às vezes pela esposa do reitor, Sarah. Essa senhora escultural e glamourosa aparecia com frequência para visitar o marido, sem escrúpulos em interromper seu processo de trabalho, e a razão disso era um ciúme ardente. Kate, que tinha um bom olho, disse certa vez que todos os alunos tinham inveja de Archie, assim como as garçonetes da cantina, e o corpo docente não era poupado. Ainda bem que você é um homem decente, disse Sarah severamente. Você não se aproveita de sua posição. O que você quer dizer com isso? Archie não entendeu. Bem, você sabe, a esposa do reitor deu de ombros. Há um caso em que um aluno precisa passar em algo, mas não tem cérebro. Ou a consciência. Que absurdo! Disse Archie, cuja mente estava ocupada com bandidos. Peço desculpas, Sarah, mas, por favor, não diga essas coisas a mais ninguém, está bem? Não gosto de fofocas. Afinal de contas, este é um templo da ciência. Bem, a guardiã da honra conjugal do reitor franziu os lábios. Bem, se esse é o caso. Sabe, não há fumaça sem fogo. E então aconteceu. Jasmine era uma caloura com olhos azuis safira ardentes. Ela foi imediatamente e unanimemente eleita rainha do baile. Era filha de um homem muito poderoso da cidade. Ela se vestia de forma muito cara e sabia que todos os seus caprichos seriam realizados. Ela não escondeu o fato de que entrou na universidade apenas porque é decente e justo ter uma boa educação. Mas o futuro já está predeterminado e não tem nada a ver com a história, pois seu pai já havia escolhido seu namorado. E então Jasmine se apaixonou por um de seus professores, Archie. No início, ele não prestava atenção aos suspiros dela quando ela ficava em sua mesa e fazia perguntas sem sentido sobre o que tinham acabado de estudar. Ele ignorou a forma exuberante que ela sabia exibir. Isso não a fazia se destacar dos outros alunos. Exceto pelo fato de que ele a questionava com mais rigor do que os outros porque Jasmine era uma aluna medíocre. A indiferença do homem não afugentou a beldade, pelo contrário, ela agora queria 2 vezes mais dominá-lo.
E um dia ele a convidou diretamente para um encontro? Archie, indignado, recusou e disse que não estava nem um pouco interessado nela. Ele a repreendeu por ser apenas um pouco mais velha do que sua própria filha. E então Jasmine decidiu se vingar. Ela fez com que seu irmão mais velho fosse até a universidade para buscá-la sob o pretexto de que seu próprio carro havia quebrado. Richard foi à procura de Jasmine e a encontrou no escritório do professor. Só que parecia que ele queria seduzi-la sujo. Em lágrimas, Jasmine reclamou com seu irmão. Ela disse que Archie exigiu que ela se entregasse a ele, caso contrário, ele seria reprovado em seus exames. Isso poderia ter terminado de forma muito trágica. Se não fosse pelo próprio reitor. Por sorte, ele era um conhecido da família Stone e falou bem de seu colega. De qualquer forma, Richard generosamente prometeu não quebrar as pernas de Archie, mas exigiu que ele fosse expulso da universidade. E disse que sua família se certificaria de que Archie não seria admitido em nenhuma outra instituição de ensino superior nesta cidade. Sinto muito por não ter guardado seu lugar, disse o reitor alguns dias depois, quando Archie já havia escrito sua carta de demissão. Você, realmente. Fique quieto. A família não é fácil. Valgem, deixe a filha se casar, e aí, 1 ano e meio ou 2 anos depois, tudo se acalmará e será esquecido. Archie se sentiu humilhado, esmagado. Mas percebeu que aquelas não eram ameaças vazias. O braço que Richard havia deslocado quando ele o pegou depois do trabalho não o deixaria esquecer. Archie se sentiu como um covarde. Ele percebeu que, se seu pai descobrisse, ele diria que Archie não era um homem de verdade. Por que se deixar ser tratado assim? Mas Archie também se lembrou das palavras de seu avô de que é melhor ser um covarde vivo do que um homem corajoso morto. Assim, o brilhante historiador ficou sem emprego. É verdade que Archie esperava que o colchão de segurança não fosse adiado para viver normalmente por 6 meses ou 8 meses. E, às vezes, pagava pela publicação de artigos em periódicos especializados para historiadores. Além disso, em teoria, você sempre poderia escrever teses de graduação. Archie sabia que alguns de seus colegas trabalhavam assim em tempo parcial. Mas ele mesmo achava que isso era completamente desonesto. Archie não revelou à sua esposa todos os detalhes de sua demissão. Frases gerais descreviam que, por causa das circunstâncias no trabalho. No entanto, Mary não quis se aprofundar nos detalhes, e em vez disso, fez alarde de que agora eles ficariam sem teto. Archie ficou surpreso com isso, pois havia reservas de dinheiro, para resistir em geral. Então a esposa revelou a verdade. Descobriu-se que ela estava atolada em crédito. E os sapatos, vestidos e bolsas não foram tirados das namoradas porque elas mudaram de ideia e os compraram. Além disso, descobriu-se que a esposa, tudo o que estava no airbag, foi drenado em algum esquema de pirâmide financeira. Lá prometeram que o lucro seria suficiente para um iate e um apartamento em Mônaco e, no final, é claro, não havia nada. Archie então, pela primeira vez, gritou seriamente com Mary, disse que realmente esperava que seus genes para a filha no passado fossem mínimos. Aurora, a propósito, apoiou o pai e ficou surpresa com o fato de que agora, graças à mãe, ela não tem nada para comprar para as roupas da escola e um novo laptop. Sim, e sobre o pagamento do clube equestre, do estúdio de dança e das aulas de culinária, as masterclasses poderiam esquecer. Uma semana depois, Mary disse que queria o divórcio. E ela acrescentou que, há muito tempo, pelas costas de Archie, ela conheceu outro homem, um homem de verdade, não um verme de livros empoeirado. Você tem toda a razão, você me dá nojo. Gritou Mary. Você anda por aí vestido como um velho. Bem, quem, me responda, quem usa camisas de malha e coletes hoje em dia? Você fede até a morte com sua poeira. Você não é um homem. Você é um bastardo previsível. Eu não me sinto mais como uma mulher perto de você. Archie se desculpou por todos os palavrões que havia dito, dizendo que eles não deveriam arruinar a família, pois estavam juntos há muito tempo e tinham uma filha. Mas Maria foi inflexível.
Ela disse que estava cansada de ser a esposa de um mendigo e foi embora. Além disso, Archie não conseguia entender como isso havia acontecido, mas, no final, ele conseguiu colocar a filha contra ele. Aurora disse que queria morar com a mãe, porque pelo menos lá ela teria um futuro. E foi assim que Archie perdeu sua família. Desde então, ver sua filha era um inferno para ele. Não, ele ficava imensamente feliz toda vez que via sua pequena filha Aurora, que ele ainda via como um bebê, precisando de cuidados e atenção constantes. Ele suportava e nunca repreendia sua filha com frieza. Maria insistiu para que os encontros com Aurora fossem realizados na nova casa da menina. Archie tentou economizar mais dinheiro para dar a ela algo especial em suas visitas. Muitas vezes, ele mostrava à filha uma foto de seu cachorro e lhe dizia que o cão sentia falta dela, sua fiel dona. Às vezes, Aurora concordava em ir com o pai ao cinema, ao parque para passear, mas a comunicação estava cada vez mais tensa. Após esses encontros, Archie se sentia como se estivesse em um pesadelo, como se sua força vital tivesse sido sugada por uma enorme bomba. E, ultimamente, ele começou a sucumbir cada vez mais a pensamentos sombrios de que a culpa era dele. Enterrado em seus livros empoeirados, um verme da ciência, sua esposa disse bem. Ele deve ter sido um pai ruim. Não tinha tempo suficiente para sua filha. E para sua esposa também. Talvez ele devesse ter lhe dado mais flores e elogios. Então ele se afastou da família e agora estava recebendo o que merecia. Archie terminou de comer seus sanduíches. Então, seus pensamentos voltaram para as estranhas contas na caixa de frutas vermelhas. Novamente ele as girou em seus dedos. E então, mudando seu hábito de lavar a louça imediatamente após comer, ele pegou seu caderno. Havia uma pessoa que poderia ajudar a dar sentido a toda essa história. Stan conhecia dos tempos de faculdade em que estavam sentados juntos no primeiro ano, mas depois o rapaz desistiu, percebendo que a história, pura e simplesmente, não era dele. Em vez disso, Stan tinha ido para a faculdade de Direito e, de acordo com as informações atuais, embora eles não se vissem com frequência, ele estava trabalhando com sucesso em uma empresa como advogado. Entretanto, o ruivo tinha um segredo. Para ser mais preciso, uma parte obscura de sua vida, da qual pouquíssimas pessoas tinham conhecimento. Stan era um caçador de tesouros. Nesse campo, por sinal, eles inicialmente se tornaram amigos. É verdade que a amizade nasceu de uma grande rixa. Stan compartilhava o sonho de Archie de que um dia encontraria um tesouro lendário e se tornaria multimilionário, ou melhor, milionário. Archie acalmou seu novo conhecido dizendo-lhe que a caça ao tesouro, se fosse um caso real e não o tipo de coisa que se vê nos filmes de Hollywood, era um processo muito longo e complicado que envolvia uma grande equipe, tinha de trabalhar com fontes, que eram documentos antigos, tinha de levar anos, é claro, exigia um grande investimento financeiro. De modo geral, Archie estava convencido de que os grandes tesouros não poderiam ser encontrados vagando sozinhos por aí. Stan lhe disse, vamos esperar para ver. Eles não se falaram por alguns dias. E depois voltaram a se falar. E, como aconteceu, eles se tornaram amigos. Stan morava sozinho, pagava a hipoteca, tinha conseguido se afastar de seus pais, mas ele não tinha pressa em se comprometer com o casamento. Dizia que queria desfrutar de sua liberdade e nunca colocaria uma aliança no dedo de ninguém antes dos 40 anos. E, embora ele, assim como Archie, estivesse bem próximo dos 30 anos, ao falar de seu futuro casamento teórico, Stan tinha certeza de que o anel que daria à sua escolhida não seria simples, não seria uma coisa trivial de uma joalheria, mas certamente um que ele consideraria um tesouro. Como você está? A live? Perguntou Stan com simpatia assim que atendi o telefone. Acho que seu ex já bebeu seu sangue, não é? Ele que se dane. Archie respondeu com sinceridade do fundo do coração e, em seguida, resumiu por que havia decidido ligar. Bem, venha cá. Se for inconveniente para você esta noite? Se fosse inconveniente, eu diria que sim. Vamos. Não há nenhuma aventura nisso. Stan apressou o amigo com firmeza e desligou.
Deixando uma tigela cheia de comida seca para Tristan, Archie foi para a casa de seu amigo. Eu já pedi pizza e fiz café. Esfregando as mãos, Stan deixou Archie entrar. Vestido com calças de malha e uma camiseta com alienígenas verdes, o homem não se parecia em nada com o advogado sério que era nos dias de semana. Mas aquele dia era sábado no calendário e, por isso, Stan estava relaxando o máximo que podia. Antes que o entregador aparecesse com 2 pizzas grandes de pepperoni havaiana, Stan teve tempo de ouvir novamente a história do amigo e fazer todas as perguntas necessárias para esclarecê-lo. Depois, eles chegaram à pizza e conversaram mais um pouco. Stan não insistiu, mas Archie precisava falar e contou como a reunião da manhã tinha sido desagradável. Ele teve de fingir que havia aprendido zen e que podia tomar chá com sua ex-esposa e o atual marido dela. Teve de fingir que não se comovia com o fato de sua filha, sua pequena Aurora, ter chamado aquele bandido de pai. Não padrasto, mas pai? E, apesar de ter sido dito de passagem e, obviamente, para não magoá-lo, o resíduo, como eles chamam, permaneceu. Você deveria ter conseguido a guarda exclusiva, disse Stan. Eu teria ajudado. Eu não queria tirar a Aurora da mãe dela, disse Archie. Achei que poderíamos chegar a um acordo. E também pensei que talvez, se eu fizesse concessões a eles, talvez ela voltasse. Achei que o tempo resolveria as coisas. O tempo pode moldar tudo, disse meu amigo de forma significativa, mas não pode colar o que já está quebrado em átomos. Está gostando de filosofia novamente? Não, apenas observações da vida. Então me dê sua descoberta. E, é claro. Diga-me também o que você pensa sobre isso. Archie disse que tudo o que ele tivesse tempo para pensar. De acordo com sua versão, as contas pertenciam à segunda metade do século XV e eram de origem heterogênea, algumas delas claramente feitas por artesãos locais, mas a outra parte, ou seja, mais 2 coisas, pareciam itens de joalheria, característicos da antiga Pérsia. Uau, ótimo, então há um tesouro em algum lugar da nossa floresta! Exclamou Stan. Archie bagunçou os cabelos com seu nervosismo habitual. É a primeira vez que concordo tanto com você. Veja, o problema é o seguinte, se é isso que estou pensando. Bem. Stan bateu no chão com a ponta do chinelo. Batendo impacientemente, mas esperando que seu amigo mastigasse outra fatia de pizza. Archie continuou. Ele me contou que, há muito tempo, nos anos 50, historiadores, liderados por seu avô, procuraram um tesouro na área. As lendas diziam que ele havia sido coletado por um bandido apelidado de Black Sabre. Ele era um vilão de pesadelo. Ele arruinou muitas almas. E no dia de sua execução, ele disse à multidão que o ouro, tudo o que ele havia acumulado, ele escondeu em segurança e o deixou desaparecer, mas só ele nunca será encontrado. Nunca. Naturalmente, os historiadores trataram tudo isso com uma boa dose de ceticismo, mas todas as buscas foram realizadas. Qual é o tamanho do tesouro? Depende de como você o mede, suspirou Archie. Se for do ponto de vista do valor cultural dos objetos, então deve ser um monte de coisas que pertencem a um museu? Se for pelo preço, então sai, considerando o que você pode receber como recompensa por encontrar o tesouro, ainda decente. Os amigos honestamente dividiram a última fatia de pizza em partes iguais e, ao mesmo tempo, terminaram o refrigerante. Há alguns milhões em algum lugar. Uau! Legal, sorriu Stan. É um carro que você pode comprar. $. Seu amigo engasgou com a comida, tossiu e olhou para cima com olhos redondos. Será que alguma vovó encontrou isso? Acho que não. Não estou entendendo, disse Stan. Já li muito sobre tesouros, mas como é que ele, tão bem escondido, foi parar onde minha avó costumava colher frutas? Não faz nenhum sentido. Também não faz sentido para mim, disse Archie. Mas talvez, se, teoricamente, o baú estivesse escondido no oco de uma árvore e depois caísse, digamos, em uma tempestade, apodrecesse e todas aquelas coisas caíssem no chão.
De qualquer forma, ele sorriu infeliz. Talvez eu não devesse tê-lo deixado nervoso. Talvez não seja ouro. Embora as peças em si pareçam autênticas para mim. Se é ouro ou não, é fácil de provar, respondeu Stan. Saberemos amanhã. Mas também é importante saber se a liga é moderna ou não, não é? Certo? Então, amanhã entrarei em contato com um homem. Posso confiar nele. E então? Se tudo isso for verdade, Stan estava observando com muita atenção. O que você vai fazer? Eu. Archie hesitou. Você pensou sobre isso, posso ver em seu rosto. Você quer encontrar o tesouro. Bem, em teoria, isso seria ótimo? Respondeu o homem, e voltou a bagunçar o cabelo. Há uma floresta aqui perto, um centro de recreação, uma cidade. Não sei exatamente onde a vovó colhia morangos, quero dizer, em quais terras. A busca pode ser inútil. Se não conseguirmos encontrar a velha. Então temos que encontrá-la. Stan bateu palmas. Temos que perguntar a todos os habitantes locais sobre ela, é fundamental. Tudo bem, amigo, estou dentro. Vamos encontrar o tesouro e melhorar nossa situação financeira. De acordo? Archie ficou em silêncio por alguns minutos. Ele olhou por cima do ombro do amigo em direção à janela. Estava escuro lá fora. Ele imaginou quão longe vivia, na casa de outra pessoa, sua filha, que estava lentamente se tornando uma estranha para ele? Lembrou-se de como se sentiu perdido quando foi realmente expulso da universidade. Pensou no fato de que nos últimos anos ele havia vivido realmente muito adequados. E até entediante. Exceto por isso. Por alguma razão, isso não o deixava feliz. Então, talvez essa aventura, esse empreendimento, fosse exatamente o que ele precisava. Estou dentro, disse Archie, e piscou para Stan. Na manhã seguinte, Archie não acordou. A princípio, tendo deixado o emprego sob coação, usar um despertador parecia inútil, mas ele dava a ilusão de vida. Passado. Normal. Boa. Mas esta manhã, ao contrário de seu hábito, ele nem sequer ouviu. Mas ele ouviu uma batida persistente na porta. 2 vezes, uma pausa e 3 vezes. Ele deu um pulo e correu pelo corredor, onde Tristan já estava na porta, dançando no estilo inimitável de um cachorro entediado. Archie abriu a porta sem nem mesmo perguntar quem estava atrás dela, pois somente uma pessoa poderia bater daquela maneira. Aurora. Filha. Ele abriu os braços para ela. A garota pulou a soleira da porta e se jogou nos braços do pai, abraçando-o de volta, com força, como se... Já faz muito tempo. O que você... O que está fazendo aqui? Perguntou ele confuso. Vim ver você, respondeu Aurora, fundando. Archie gentilmente a afastou dele e a olhou no rosto. Não, ela não estava doente. Ela estava chorando. E, a julgar pelo nariz vermelho e inchado, ela estava chorando muito. E isso era estranho e assustador. Porque sua Aurora não era chorona. Ela não chorava desde os 10 anos de idade. Mesmo que tivesse quebrado o joelho. Mesmo que chegassem à loja e o filhote de leão de pelúcia que ele havia prometido a ela com seu pagamento, o brinquedo milagroso que podia andar e rosnar, não estivesse lá porque havia se esgotado. Mesmo que ele não tenha vencido o concurso de artesanato da escola e seu modelo de um vulcão ativo tenha sido descrito na frente de todos como delirante. A propósito, depois desse incidente, Archie brigou pela primeira vez em sua vida. Quero dizer, ele literalmente deu um soco no nariz do diretor da escola. Mas não em público, e sim em seu escritório, 1 a 1. Ele ficou chocado, mas depois... Ele disse que merecia porque não podia descontar em um aluno porque só queria desabafar sua raiva porque sua esposa o traiu. Aurora não era uma bebê chorona. E Archie não conseguia imaginar o que a havia colocado naquele estado de espírito. Ele levou a filha para a cozinha. Ela preparou o chá. Comecei a limpar a mesa. Para a sorte dela,
só havia almôndegas na geladeira e um pedaço de queijo, que tinha ficado velho. Talvez devêssemos ir à loja. Papai, não precisamos ir à loja, não estou com fome, disse a menina, e Archie percebeu que nem ele mesmo havia percebido como havia dito aquilo em voz alta. Papai, precisamos conversar, ele fungou novamente. Claro, querida, ele se sentou ao lado dela e pegou suas mãos. Dedos frios. Ela se lembrou de como, quando criança, Aurora sempre lhe pedia para aquecer os dedos com a respiração quando voltava dos passeios de inverno, e riam disso. Agora não era mais assim, é claro. Mas Archie ainda segurava sua mão e a aquecia lentamente com seu próprio calor. Tristan se deitou aos pés de sua pequena senhora. Mamãe quer, começou a menina, mamãe disse que vamos embora logo. O quê? Ela disse, quero dizer. Foi o Austin quem decidiu isso. Ele está tendo algum tipo de problema de negócios. Pai, acho que ele fez algo errado. Por que você diria isso? Não sei, Aurora deu de ombros. Ele está com raiva. Alguém sempre liga para ele. Ou ele liga. Ele está brigado com aquelas pessoas. Ele disse que vamos para a Turquia em breve. Turquia. Archie não conseguia entender o que estava acontecendo. Aurora continuou falando. Acontece que a mamãe também não gostou da ideia. Mas Austin gritou com ela e lhe disse que ele, como homem, decide tudo. A opinião de Aurora, é claro, nunca foi pedida. Ontem à noite ele bebeu de novo, a garota sussurrou, baixando os olhos. Ontem ele riu tanto. Ela disse que quando eu crescer um pouco, ele vai se casar comigo lá. Porque ele está fazendo negócios com eles agora. E alguns gostariam de ter uma jovem esposa russa. Uma loira natural, a filha chorou novamente. Papai. Eu não quero ir a lugar nenhum. Você não vai. Eu não vou deixar você ir. Archie abraçou a filha, segurando-a com força, como se naquele momento alguém estivesse pronto para arrancá-la dele, para separá-la dele para sempre. E, nesses momentos, ele percebeu que havia. Aparentemente, ele havia subestimado a estupidez de Maria. E o perigo de seu namorado. Parece que ele precisava falar com Stan novamente. Não como um aventureiro, mas como um advogado competente. Está tudo bem, papai. Aurora passou as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, e sorriu. Vai ficar tudo bem. O que você está fazendo aqui? O que mais um cientista poderia estar fazendo? Lendo livros chatos empoeirados e procurando tesouros. O último saiu acidentalmente. Na verdade, Archie não tinha intenção de contar essa estranha história à filha. Uau! Os olhos de Aurora brilharam. Tesouro? Nem me fale. Archie tinha certeza de algo forte sobre a capacidade de Aurora de guardar segredos. Foi por isso que ele disse a ela, em termos gerais, que ele e Stan iriam tentar encontrar algo de grande valor cultural. Então Aurora disse que estava com fome, afinal. Archie decidiu que cozinhar era uma perda de tempo. Então decidimos pedir sushi. E as rosquinhas favoritas de sua filha com cobertura colorida. E eles se sentaram para assistir a um filme idiota, uma comédia que mamãe jamais aprovaria. Eles não sabem que você está aqui, não é? Perguntou Archie. Não, Aurora sorriu para ele. Liguei para Catherine e ela disse que me substituiria. Mamãe acha que vou dormir aqui. Então, vou levá-lo para casa pela manhã. Que tipo de carona, pai? Não houve nenhum acordo para que eu pudesse ir visitá-lo. Apenas me deixe na estação onde o trem parte e depois eu vou sozinho. Como você cresceu, ele acariciou a cabeça da filha, aventureira. Lembra quando fiz suas tranças? Eram as tranças mais assustadoras de toda a classe. Aurora revirou os olhos. Naquele dia, saímos de casa para levar Tristan para passear. Depois, rindo, encharcados até a pele, lavamos suas patas da lama da rua. Depois, a filha foi dormir em seu antigo quarto.
E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Archie não teve pesadelos. É isso aí, papai, vá você, eu vou sozinha. Sua filha acenou com a mão quando faltavam 5 minutos para a chegada e partida do trem das 9 horas. Você tem vergonha de me ver partir? Archie franziu a testa. Bem, pai, ele se esticou e revirou os olhos novamente, não sou mais uma criança. Ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem, já sei, vou embora daqui. Ele se afastou da plataforma em direção ao estacionamento. Aurora observou tensa enquanto ele passava. E quando ela percebeu que seu pai não estava olhando para trás, que suas costas já estavam perdidas no fluxo de pessoas. A garota suspirou e abaixou a cabeça. Agora ela realmente precisava ficar sozinha, pois queria muito chorar. Ela ficou sem forças e achou simplesmente impossível, é nauseante voltar para casa onde sua mãe mora. Mas o principal motivo das lágrimas era que Aurora se envergonhava diante do pai por ser tão corrupto, por se deixar seduzir para o outro lado com presentes, por ouvir todas as coisas desagradáveis que a mãe dizia sobre ele e até concordava com os argumentos sobre por que era necessário se divorciar. Mas agora Aurora tinha aberto os olhos. Finalmente, seu trem elétrico subiu. Agora estava claro para Archie que isto não havia mudado nada. Como ele era um bruto na cabeça, assim permanecia, exceto pelo fato de que às vezes usava um terno de negócios com gravata. Em geral, ele era um camaleão, mas sua verdadeira coloração nativa, ou seja, sua essência, era muito diferente. Em apenas uma semana, esse cara tinha sido muito ativo, tinha feito perguntas sobre a composição do solo das próximas escavações e aparentemente, não tinha dormido uma hora sequer durante a semana de trabalho. Por outro lado, Archie não conseguia explicar como Stan havia conseguido analisar todos aqueles mapas antigos que ele havia lhe dado, selecionar o equipamento necessário, planejar tudo. Olhe, Archie me perguntou um dia. Em termos de legalidade, está tudo certo? Não vamos nos meter em problemas por sermos uns megeras lá fora? Não se preocupe, Stan acenou e deu uma piscadela. Eu cuidarei disso. Tudo o que temos de fazer é encontrar o tesouro? Você está falando como um advogado ou como um cara que não tem medo de atravessar a Colômbia? Perguntou Archie zombeteiramente. Não comece, Stan apontou o dedo para ele. Eu sou o cérebro dessa equipe, e você é a força bruta. Músculo, sim, suspirou o loiro, bagunçando o cabelo novamente. Sou magro como. Ah, certo, nós fazemos o que fazemos. Mas e se? Todos os pedaços em cima. Por uma porcentagem extra? Stan estreitou os olhos. Você vai se dar bem. Archie bufou. No sábado seguinte, bem cedo, Archie chegou à casa de Stan e decidiu dirigir o carro do advogado, pois era um SUV com um porta-malas espaçoso. Os amigos decidiram que era necessário passar alguns dias no local da suposta localização do tesouro, o que significava que era prudente alugar quartos em uma casa de férias para o fim de semana. E até mesmo um momento tão preocupante para Archie quanto o arranjo de Tristan para a duração de sua pequena aventura foi resolvido. A princípio, ele pensou que o animal de estimação ficaria no hotel para animais de estimação, mas descobriu que a casa de férias aceitava animais de estimação mediante o pagamento de uma taxa adicional, para os quais havia sido organizado um tipo de mini-hotel. E, é claro, os proprietários podiam levá-los sempre que quisessem para passear pelos jardins pitorescos. Pouco antes de deixar o apartamento, Stan recebeu uma ligação telefônica. Ele ouviu e fez uma careta. Ouça, você está por conta própria, hein? O que isso quer dizer? Archie estava confuso. Bem, quero dizer que tenho de ir à empresa. É uma espécie de dia de folga, mas um cliente VIP, você sabe, tem um problema grave e eu tenho que passar por lá para uma breve consulta. Vou delegar o assunto a um estagiário, tenho um cara pronto lá. Então, talvez eu deva esperar por você? Não. Stan disse não. Vá. Desfaça suas malas normalmente e eu voltarei à noite. Bem, no máximo amanhã de manhã. Hoje à noite ou amanhã? Archie estava começando a entrar em pânico. Hoje à noite, eu acho.
Ligo para você em 1 hora para saber como está. Eu tinha que concordar, é claro. Com Trista na coleira, Archie desceu as escadas. Abriu a porta, deixando o cachorro entrar no banco de trás. Sentou-se no banco do motorista e ligou o carro com a chave que Stanley dera. Com cuidado, saiu do pátio e se dirigiu para a estrada. Tristan, por que você está tão bravo? Virei-me para o animal de estimação, que estava andando desconfiado no banco de trás do carro, choramingando maliciosamente e abanando o rabo. Olá, papai. O fato de sua filha ter saltado do banco de trás foi tão inesperado que Archie quase perdeu o momento em que teve de se reorganizar na estrada. Na outra faixa, quase sofreu um acidente. Aurora, como você chegou aqui? Papai, não fique bravo, a garota sorriu encantadoramente e agitou os cílios. Mas não agora. Aurora teve de explicar rapidamente que voltou para contar à mãe que tinha ido passar o fim de semana fora com a amiga, que ela resmungou, mas se empolgou e decidiu que não podia perder uma aventura como a caça ao tesouro. Excluída, Archie respondeu o mais severamente que pôde. Por que não, disse sua filha, porque pode ser perigoso. Acho que não, e ele balançou a cabeça, mas isso não é adequado para uma criança. Eu não sou uma criança. Sim, você é. Você tem apenas 15 anos. Você é um historiador e deve saber que, na Idade Média, com a minha idade, você já podia governar um principado ou ser um lojista, ou até mesmo ser membro de uma guilda de comerciantes. Esses são casos excepcionais e você sabe que isso só aconteceu porque nessas famílias, em casos específicos, não havia herdeiros do sexo masculino. Você é um chato, suspirou Aurora. Ela se acomodou em seu assento com os pés para cima, cruzou os braços sobre o peito e fez beicinho. O que devo fazer com você? Disse Archie, pensativo, olhando para ela pelo espelho retrovisor. Não me mande para minha mãe e meu padrasto, ok? Archie praguejou silenciosamente para si mesmo, a garota sabe como pressionar. E imagine, continuou Aurora conspiratoriamente, como minha mãe ficaria furiosa se soubesse que você me levou em um caso como esse. E Archie gostou muito desse argumento. Muito bem, você vem conosco. Ele suspirou e acenou com a cabeça. Sim. O tio Stan se importaria. Stan é um pouco louco, então você vai se dar bem com ele. Mas durante a viagem, Archie tentou dizer à filha que havia algumas regras que ela deveria seguir. Por exemplo, ele lhe disse que, enquanto estivessem caminhando na floresta, seria melhor que ela ficasse no quarto. Aurora concordou de bom grado, como se estivesse com pressa. Archie não disse nada, mas sabia, por experiência própria, que se sua filha parecesse obediente, então ela pretendia se comportar de maneira oposta. A casa de repouso do passado soviético, e agora um sanatório com um nome lacônico, mas que se ajusta a um clima pacífico, House by the Stream está localizada a uma distância suficiente da cidade para seduzir os veranistas pela pureza ecológica da natureza circundante, mas perto o suficiente para que se possa chegar a ela com facilidade e rapidez, vindo, por exemplo, não por um longo período, mas para o fim de semana e até mesmo por um dia. O edifício principal, cuja arquitetura foi influenciada pela Era de Prata, era cercado por uma floresta de pinheiros, alguns dos quais podiam se orgulhar de ter séculos de idade. Quando chegaram ao local, Archie primeiro confiou Tristan aos cuidados da equipe apropriada e, em seguida, quis ter mais uma conversa séria com a filha para lembrá-la do acordo que fizeram. Sabe, pai, disse ela, finalmente desviando o olhar do folheto da Crick House, acho que você vai precisar da minha ajuda, afinal. Você é uma criança, Archie parecia sempre pronto para dizer. Mas cada vez mais lhe parecia que a filha estava ficando irritada com essa definição de si mesma. Era a rebeldia adolescente de novo. Bem, veremos. Pelo menos eu posso ir com você, ou trancá-la no quarto imediatamente? O que fazer com você? O homem suspirou. Vamos embora. Esperemos que alguém que trabalhe aqui possa nos dizer o que precisamos. Qual é a nossa lenda? Qual é a nossa lenda? Archie não entendeu. Bem, uma lenda. Aurora explicou e olhou para ele como se ele fosse burro.
Mas era assim que ele se sentia. Você não pode dizer a verdade, então precisa de um disfarce, como agentes especiais em uma missão secreta. Que agentes secretos, Aurora? Ele balançou a cabeça. As perguntas de sempre. O motivo de eu estar procurando minha avó é problema meu. A primeira coisa que Archie tentou fazer foi falar com a empregada que o havia encontrado no corredor, mas ela lhe disse que, em primeiro lugar, ela era nova e, em segundo lugar, estava muito ocupada e não tinha tempo para conversar. Ela aconselhou que todas as perguntas fossem encaminhadas ao administrador ou ao seu substituto. Então Archie decidiu tentar a sorte com o atendente do vestiário. Ele não entendia por que era necessário um vestiário em um lugar onde todos viviam de acordo com os números, mas, por alguma razão, havia um. A atendente do vestiário, a julgar pelo nome em seu crachá, chamava-se Selena e estava na casa dos 50 anos. Ela franziu a testa quando Archie começou a perguntar. Qual é o seu assunto com ela? É assunto meu, respondeu ele, constrangido pela confusão. Selena, aparentemente não satisfeita com a resposta, franziu os lábios e murmurou que não sabia de nada. Eu lhe disse, papai, disse Aurora zombeteiramente. Tem um homem andando por aí, fazendo perguntas? Bem, quem vai lhe responder? O que você acha que eu deveria ter feito, senhorita sabe tudo? Você acha que pode fazer melhor? Calma, calma. Aurora sacudiu os cabelos e se virou para a atendente do balcão. Boa tarde. Desculpe incomodá-la, mas não sabemos a quem recorrer, ninguém sabe de nada. Talvez a senhora possa nos ajudar? Ela acenou com as mãos sem jeito e sorriu de forma encantadora, depois continuou falando. Archie ouvia e não conseguia acreditar na habilidade mentirosa de sua filha. A lenda de Aurora baseava-se no fato de que um dia ela e seu pai estavam dirigindo pela estrada em uma tarde chuvosa e viram uma senhora idosa na beira da estrada, que estava votando. Eles decidiram lhe dar uma carona, mas ela logo pediu para ser deixada e saiu andando por um campo limpo em algum lugar. E agora ela, Aurora e papai, é claro, estão muito preocupados com a vovó. Como ela foi parar lá? Deve ter pegado um resfriado? Ela deve ter ficado com medo do papai, acrescentou Aurora. Ele é um bom homem. Ele é um homem muito bom. Sabe, o avô dele era professor e ele próprio é historiador, dá aulas no instituto. Sim. A atendente do vestiário se espreguiçou, ajeitou os óculos e olhou para Aurora com mais respeito. Sabe, Aurora baixou a voz e a temperou com uma entonação normalmente usada para contar grandes e terríveis segredos. Papai deve tê-la assustado. Veja bem, ele estava se preparando para uma palestra e o assunto era a Inquisição Espanhola. Ela só conseguia pensar na Inquisição, então começou a falar sobre isso com sua companheira de viagem. Aposto que ela achava que meu pai era algum tipo de psicopata, talvez até um maníaco. Aurora revirou os olhos habitualmente e afastou as franjas da testa. Mas ele é apenas um historiador, na verdade. Meu pai é um homem muito bom. Às vezes, ele é até voluntário. Você sabe, limpando parques quando eles precisam, ou dando presentes para lares de idosos. De qualquer forma, gostaríamos muito de encontrar a vovó, talvez você possa nos ajudar? A funcionária do balcão ficou muito impressionada com todas as informações que lhe foram fornecidas. Muito bem, não se preocupem. Que gentil da sua parte. Não vou lhe contar sobre a vovó, mas você pode falar com nossa assistente de gerente, o nome dela é Ariana. Então Selena acrescentou onde Ariana poderia ser encontrada e, em triunfo, Aurora voltou para seu pai. Agora, Sunshine, vamos pensar no fato de que suas mentiras não são boas para essa mesma Ariana, disse Archie enquanto ele e sua filha caminhavam em direção ao escritório do administrador adjunto. É melhor dizer a verdade aqui. Quero dizer, estou preocupado com a vovó e... De qualquer forma, decidimos que ela não ganhava bem vendendo frutas vermelhas, resumiu Archie. E agora, papai? Suponhamos que a encontremos, disse Aurora, pensativa. Você não falaria diretamente com ela sobre o ouro, falaria? Você não tem um plano para essa parte de nossa aventura, tem? Sim, suspirou Archie.
Acho que vamos levar as coisas como vierem. Temos muito tempo. Por fim, eles subiram aquele andar e chegaram à parte do prédio onde ficava a administração, as pessoas que dirigiam a casa de férias. O homem e o adolescente passaram pela mesa da secretária e, por sorte, descobriram que era perfeitamente possível passar por Ariana em um assunto importante que só ela poderia tratar. Mas, além disso, Archie garantiu à recepcionista que ele e a filha gostavam de tudo na Creek House porque a jovem estava muito entusiasmada com o cargo. Archie esperava que Ariana fosse uma sólida senhora de idade, uma pessoa, como se diz, da velha escola. Ele não esperava encontrar uma mulher de 20 e poucos anos, morena, com um corte de cabelo curto e olhos grandes como os de um servo, vestida em um terno de negócios rigoroso, mas elegante, com uma saia lápis. Aparentemente, ela olhava excessivamente, porque Aurora cutucou de lado. Ariana ouviu atentamente a história que estava sendo apresentada a ela. Ela franziu a testa, franziu os lábios ou suspirou pesadamente. Não precisa se preocupar, disse ela. Veja, foi minha bisavó. Juliette. Ela. Sente-se. Ela apontou para as poltronas, envergonhada por não ter se oferecido para deixar seus visitantes inesperados confortáveis antes. Archie e Aurora se sentaram. Ariana lhes ofereceu chá, café? Archie recusou. Mas Aurora não recusou e, ao mesmo tempo, pediu, incrédula, biscoitos ou doces, e então seu pai teve que lhe dar uma leve cutucada de lado, mas ela apenas arregalou os olhos inocentemente. Muitas coisas vieram à tona com a história de Ariana. Descobriu-se que alguns dos funcionários, se lhes conviesse, poderiam morar no mesmo centro de recreação ou um dos prédios, pequeno, era destinado a apartamentos de serviço em miniatura. Ariana não falava muito sobre si mesma, não era muito franca, mas Archie e Aurora perceberam que era de seu interesse morar aqui. E ela havia tomado essa decisão por sua bisavó, porque os médicos insistiam que o ar fresco de fora da cidade era muito importante para a idosa. Veja, ela é inteligente. Ela trabalhou a vida inteira como professora, Ariana sorriu. Mas a idade. Os médicos dizem que é por isso. E talvez um pouco, bem. Não, ela não é louca. É que ela gosta muito de sair. E fazer coisas que costumava fazer quando era mais jovem. E ela adorava colher frutas silvestres. Ela sempre colhia mais do que a família precisava. Ela as dava aos amigos, vizinhos. Agora ele está na beira da estrada, dando frutas silvestres. Mas ele não aceita o dinheiro. Como se ela o pegasse e o jogasse fora. A Juliette é muito simpática. É só que acho que acontece na velhice e que há um comportamento estranho. Por exemplo, ela não usa as roupas novas que eu compro para ela, ela usa as velhas. Como ela está agora? Perguntou Aurora. Como estava o tempo naquela época? A vovó não pegou um resfriado? É claro que ela está resfriada. Ariana suspirou novamente, cobriu os olhos e esfregou a ponta do nariz. Eu não cuidei dela. Ela foi para a floresta. Para as suas clareiras. Então, há morangos por aqui? Perguntou Aurora com um prazer genuíno, mas com um interesse oculto. E os turistas daqui podem comprá-los? Bem, no início da estação eles costumam colhê-los, sorriu Ariana. Mas se você for mais fundo na floresta, sim, haverá frutas silvestres. Se você procurar bem. Juliette, infelizmente, foi para os pântanos. A propósito, eles fazem fronteira com a reserva. Eu não a aconselharia a ir para lá e, se dependesse de mim, proibiria qualquer pessoa de ir para lá. Por quê? Perguntou Aurora. É fácil se perder. E além disso, e se aparecerem animais selvagens? Não que haja algo a temer de predadores, mas como alces. Mas mesmo assim. Obrigado, disse Archie, obrigado por seu tempo. Estou me sentindo um pouco mais calmo agora. Graças a você. Ariana riu, e ele notou que ela tinha covinhas nas bochechas.
Há poucas pessoas hoje em dia que se importam tão sinceramente com os idosos de outras pessoas. Ao sair do escritório alguns minutos depois, Archie estava à beira de um colapso, porque seu interesse não era desinteressado. Não, em teoria ele se importava com a idosa que havia fugido para os arbustos. Mas se não fosse por toda a história do tesouro, Archie admitiu que não teria ido procurá-la. O que significava que ele tinha que admitir que havia um lado sombrio nele, e ele não queria nem pensar em como isso poderia se manifestar. Finalmente, pai e filha chegaram à sala da família, um quarto para os adultos e um quarto menor para a criança. Depois de discutir tudo no escritório de Ariana, eles concordaram que não havia como falar com a avó ainda. Eles teriam que pensar em uma desculpa. Ou tentar encontrar um motivo para falar com Julia quando ela saísse para passear. Mas isso, com o resfriado da velha senhora, levaria um tempo desconhecido. Talvez tenhamos chegado a um impasse, disse Archie. Não vamos desistir, Aurora bufou e se jogou na cama com os chinelos calçados. Em outro momento, Archie teria repreendido a filha por isso. Mas ele não tinha tempo para isso agora. Especialmente porque o telefone tocou. Era sua ex-mulher. Archie tentou sorrir de alguma forma, pois em algum livro de psicologia popular dizia que, se você sorrisse, seu humor melhoraria reflexivamente. Mas, nesse caso, isso não ajudou. Só me fez apertar ainda mais a mandíbula. A mulher não estava falando, estava apenas gritando que sua filha estava desaparecida. Aurora não está desaparecida, ela está comigo, respondeu Archie com uma calma vingativa. Não, eu não vou levá-la. Não, você não vai levá-la. O quê? Austin está vindo buscá-la? Com um familiar gesto desgrenhado, Archie sorriu. É ele que eles estão levando para o centro de trauma. Aurora se sentou na cama e olhou para o pai com olhos redondos. Como eu me atrevo a falar com você desse jeito? Você deveria estar me agradecendo por tê-lo deixado vir até aqui. Cale sua boca. Não vou repetir, cale a boca. Aurora ficará comigo por mais alguns dias. Ela voltará quando quiser, quando eu deixar. Ele encerrou a ligação. Respirou fundo, como se seu peito doesse, e expirou lentamente. Sentiu uma calma que nunca havia experimentado antes. Papai, Aurora sussurrou. Me desculpe, eu não deveria ter falado com sua mãe daquele jeito. Papai. A garotinha gritou alegremente e se jogou em seu pescoço. Você é maravilhoso. Papai, ontem eu deveria ter me desculpado por ser tão boba. Deixando que eu me comprasse com presentes. Deixando-o, Aurora olhou em seus olhos com muita seriedade. Parecia que suas pupilas refletiam que ela estava crescendo. Você é uma pessoa maravilhosa, Aurora, ele respondeu. Mas, de certa forma, você ainda é uma criança. Não tem problema. Foi um momento delicioso e único de intimidade entre pai e filha. E, nesse momento, bateram à porta. Ufa, eu mal conseguia sair. Stan apareceu na porta. Ele parecia interessante. Calças de cor camuflada, botas, um suéter de gola alta com cara de lobo, uma bandana com um símbolo de pirata e uma jaqueta de couro preta. Em resumo, o amigo se vestia como seu coração mandava e as circunstâncias permitiam. Ei, garoto, ele acenou para o Auror, como está indo? Você descobriu alguma coisa? Por que não conversamos no almoço? Disse Aurora. Estou com fome. Não conto as barras de chocolate que estão no porta-luvas do carro do papai. Há algum restaurante aqui? Há de tudo, senhora. Archie sorriu. Venha e junte-se a nós. Durante um almoço farto, surpreendentemente saboroso e apetitoso em sua variedade de pratos, foi muito fácil e confortável falar sobre tudo. Mas, é claro, eles mantiveram a voz baixa e evitaram palavras como o tesouro e o ouro. Em teoria, disse Stan, e pegou com o garfo os restos de frango sanitzel que estavam em seu prato. Poderíamos, armados com mapas, rastrear todos os locais prováveis do tesouro. Mas isso levaria tempo.
Não levaria nem mesmo um fim de semana. E se fizermos isso de forma aleatória? Perguntou Aurora. Já houve tesouros encontrados literalmente por acidente, pensou Stan, mas receio que não tenhamos tanta sorte. Embora. Acho que deveríamos ir para a floresta de qualquer forma, hoje à noite, antes de escurecer. Nem pense nisso, ele lançou um olhar de advertência para a filha de Archie. Você será uma boa menina e ficará em seu quarto, entendeu? Sim, senhor ditador, respondeu ela, fazendo cara de nojo. A propósito, disse Stan. Há mapas da área no saguão. Há todos os tipos de trilhas para caminhadas. Você deveria comprar um, não? Você deveria levar um, hein? Não quero depender do meu smartphone na floresta. Você pode fazer isso? Vamos escolher a sobremesa, não é, pequena? Ela deu uma piscadela para Aurora. Tudo bem, respondeu Archie, levantando-se da mesa. Só peça um café para mim. Não gosto de doces, ao contrário de vocês, comedores de mel. No saguão, mapas, bem como folhetos e guias úteis para os hóspedes, estavam em uma grande prateleira giratória. Archie vasculhou-os, procurando o que precisava. Quando encontrou o que estava procurando e estava prestes a voltar para o restaurante, esbarrou no ombro de um homem. Minhas desculpas, murmurou ele com inteligência, olhou para cima. E congelou no lugar. Porque ele era um velho conhecido, com quem algumas lembranças muito ruins estavam associadas. Richard Stone. Boa tarde. Ele respondeu e sorriu. Archie pensou que aquele poderia ser um bom dia para Richard, pois ele certamente quebraria alguma coisa agora que tinha a chance. Precisamos conversar, disse Richard bruscamente. Archie engoliu com dificuldade. Ele não é um covarde. Mas quando uma massa humana do tamanho de um urso pardo está se aproximando de você? Sobre o quê? Perguntou ele, quase surpreso com o fato de sua própria voz não ter vacilado. Sobre o que, e respondeu Richard, e Archie ainda estava em choque, mas percebeu e que havia alguns indícios de culpa na voz do homem. Não podia ser. Mas, afinal, ele podia. Richard o convidou para se sentar no sofá do saguão. Não houve recusa. Ele se ofereceu para servir-se de uma xícara de café do bar. Archie decidiu não aceitar. E então Richard simplesmente falou. De forma breve, mas clara, emocional, dentro dos limites do decoro, ele lhe contou que eles haviam se casado com Jasmine. E que ela logo deixará o marido em desgraça porque ele a havia traído. E então foi revelada a terrível verdade de que Jasmine era basicamente uma garota de comportamento muito simples. Que ela também tinha maus hábitos pelas costas da família, jogava cartas. Tudo terminou com o fato de que Jasmine roubou dinheiro do cofre de seu pai e viajou para o exterior. De qualquer forma, ela se revelou uma verdadeira peça de trabalho. E agora Richard queria se desculpar pelo que havia feito. Ele disse que tinha sido um idiota ao deixar que a irmã o manipulasse de forma tão inteligente. E que, como irmão mais velho, ele deveria ter se comportado melhor. Então agora eu posso voltar a dar aulas? Archie sorriu amargamente. Você poderia, Richard murmurou, desviando os olhos. Eu não contei a ninguém, em lugar nenhum, nada. Eu só estava tentando assustá-lo. Peço desculpas. Em nome do clã Stone, eu peço desculpas. Está tudo bem, Archie gentilmente estendeu a mão e deu um tapinha no ombro dele. Talvez seja porque perdi meu emprego e ficou claro que tipo de família eu tenho, e de repente ele desabafou. Ele me contou como sua esposa o trocou por outro homem e levou sua filha. Acho que já ouvi falar desse Austin, Robert franziu a testa. Ele é um cara obscuro. Não é um bom homem. Ele não tem honra. Mantenha sua filha a salvo dele. E ele enfiou a mão no bolso do paletó e retirou um cartão de visita, entregando-o a Archie. Ligue para mim se precisar de alguma coisa. Eu o ajudarei. Então você está de férias? Perguntou Archie, pegando o cartão.
Minha mãe me disse, disse Richard. Ela me disse para curar meus nervos ao ar livre, beber água mineral e fazer uma dieta. Conversamos por mais alguns minutos. Depois, eles desejaram um bom descanso um ao outro e seguiram caminhos diferentes. Archie voltou para o restaurante. Em seguida, cada um foi para seu quarto. Archie disse que seria melhor sair às 5 horas da tarde, quando já estaria claro e eles teriam tempo de caminhar pela orla da floresta. Espere por mim. O fato de a filha ter aparecido por trás, no momento em que ele e o amigo estavam prestes a deixar a casa de férias, carregados com mochilas resistentes, não surpreendeu Archie. Ele apenas revirou os olhos. E tentou ser o mais convincente possível em seu tom de voz em relação à filha. Archie praguejou mentalmente como isso era possível. Ele era capaz de lidar com um auditório inteiro de alunos, e sua turma era tão silenciosa quanto ratos. E sua própria filha. O que havia de errado com ela? Mas, por outro lado, era preciso dizer que a voluntariedade de Aurora estava de acordo com sua prudência inerente em geral. E, é claro, Archie não sabia como ficar realmente bravo com a filha. Querida, achei que tínhamos um acordo. O acordo está cancelado, a garota levantou o queixo, com os olhos obstinados. Não sem mim. Que tal amanhã? Disse Stan. Hoje. A adolescente franziu a testa. Você deixou isso cair? De repente, Richard apareceu perto da empresa, segurando um dos mapas nos quais Stan havia marcado recentemente os locais mais prováveis para a busca. Richard? Exclamou Stan. Lash? Respondeu o representante do clã Stone, igualmente surpreso. Vocês dois se conhecem? Disse Archie, surpreso. Papai, quem é Richard? Aurora estava preocupada. Aquele desgraçado que fez você perder o emprego. Eu disse a ele. Filha, pare com isso. Ela mal conseguiu interceptar aquela bola de raiva justa, cujo ardor seria invejado por um tigre de bengala. Está tudo bem. Nós conversamos sobre isso e... Mal entendido resolvido. Aurora parou de se contorcer nos braços do pai, tirou a franja da testa e olhou para Richard. Uma tarde interessante, sorriu Stan. E então ele explicou o que havia acontecido. Descobriu-se que ele e Richard se conheciam há muito tempo e relacionaram seu envolvimento com o clube de caçadores de tesouros. Lá, a propósito, Stan ganhou o apelido de Lash. Mas, há alguns anos, Richard deixou as fileiras dos aventureiros sedentos, como se esse interesse juvenil não fosse respeitável. Ele ainda está fazendo o mesmo? Richard se voltou para Stan. Respondeu ele, pegando e alisando o mapa amassado. Por que você não me disse que se conheciam? Archie se voltou para o amigo com uma pergunta razoável. Não nos falávamos há muito tempo quando sua história aconteceu, ele deu de ombros. Não vi motivo para isso. Não teria feito nenhuma diferença, não é mesmo? Eu concordo, Archie suspirou e passou a mão pelo cabelo. Espere um pouco. Disse Richard e apertou os olhos. Mapa, mochilas. Você não veio para cá de férias, veio? A pequena empresa se entreolhou. O que você pode oferecer? Stan foi o primeiro a falar e explicou ao perplexo Archie que, em teoria, Richard Stone poderia ser muito útil na caça ao tesouro. Ele poderia, em teoria, ajudar com os equipamentos complicados. E ele poderia, em teoria, ajudar com os aspectos legais da coisa toda, caso o tesouro fosse encontrado. Então, acho que devemos contar tudo a ele, resumiu Stan. E só. Ele é, como já descobrimos, um cara normal. Só se ele não tomar mais nenhuma decisão precipitada, como fez com o papai, disse Aurora de forma atrevida, mas Richard não se ofendeu com esse comentário e se curvou diante dela com graça e despreocupação. As palavras sábias de uma jovem garota chegam ao coração. Aurora bufou e deu as costas. Mas ela parecia pronta para aceitar a adição à sua pequena sociedade de caçadores de tesouros. Então, vamos dividi-la em 4, Stan resumiu as mudanças de forma objetiva.
E acho que não vale a pena sair hoje à noite. Já está ficando tarde. Que tal amanhã? Praticamente na primeira hora da manhã. E o Tristan? Perguntou Aurora. Quem é Tristan? Perguntou Richard. Meu cachorro, explicou Archie. Ele não está treinado para o ouro, mas acho que não faria mal algum a ele sair para passear. Finalmente, todos foram para seus quartos. E na manhã seguinte, como haviam planejado, começaram a fazer as malas. Mas se atrapalharam com pequenas coisas, discutiram sobre a rota. E partiram no final da tarde. Archie não havia pensado antes em como a floresta poderia ser selvagem, que não estava tão longe de uma cidade moderna. E, assim que pôs os pés na copa verde fresca, lamentou que nos últimos anos tivesse passado tão pouco tempo na natureza. Todos os membros da expedição de caça ao tesouro estavam carregando mochilas volumosas. Todos, exceto Aurora e Tristan. Roupas sobressalentes, comida e água, além de alguns equipamentos. Archie pensou com tristeza que a ciática, ao que parecia, viria antes da aposentadoria. Mas então, de alguma forma, ele se distraiu com as belezas da floresta ao redor, com os sons do canto dos pássaros. E o fardo não parecia mais pesado. Finalmente, chegamos a uma das áreas marcadas no mapa. Stan estava obviamente orgulhoso de ser o maior conhecedor da arte da caça ao tesouro. Ele passou quase 2 horas dando aulas sobre como fazer tudo corretamente, como usar um detector de metais. Ele também insistiu para que todos repetissem em voz alta as regras de comportamento seguro na floresta e não se afastar uns dos outros, não colocar bagas na boca. Em seguida, começaram a procurar. Eu o encontrei. Gritou Aurora de repente e todos correram em sua direção. É um cravo, disse Archie, e ele estava prestes a jogá-lo fora, mas Stan o tirou dele. Talvez seja velho. Disse ele. Você pega tudo? Richard arqueou uma sobrancelha questionadora. Não, mas, antes de tudo, é boa sorte. Vou limpá-lo e lhe darei mais tarde, ele piscou para Aurora. Você pode usá-lo como amuleto, é melhor do que diamantes. Quando você escolher um marido, filha, disse Archie, certifique-se de que ele não se pareça com o seu ex. Depois, fizeram uma pausa para o almoço. Tristan estava mais feliz do que qualquer um. A única coisa que incomodava o cachorro era a coleira, mas Archie decidiu que era a coisa mais segura para ele, para que não se perdesse. Então seguimos em frente. E, com o passar do tempo, o sol começou a se pôr. Stan disse que poderíamos, é claro, voltar para a casa de repouso. Ou poderíamos passar a noite na floresta. Acontece que ele tinha uma barraca com ele. A princípio, Archie não gostou muito da ideia. Mas depois concordou. Em grande parte porque Aurora estava muito entusiasmada. Eles fizeram uma fogueira e assaram pão, salsichas e batatas nas cinzas. Stan se mostrou muito habilidoso com a mini garrafa térmica que havia trazido, além de frango frito e bolo de ameixa que havia comprado no restaurante. Muito bom! Disse Richard. Todos se acomodaram ao redor da fogueira, observando as chamas brincarem, dançando, dispersando a escuridão. Se o rio estivesse mais perto, poderíamos pescar de manhã para fazer sopa, disse Stan, acrescentando sua opinião. Mesmo que não haja nenhum tesouro, acho que será um fim de semana inesquecível, disse Archie, coçando o cachorro que estava a seus pés atrás da orelha. Aurora já havia adormecido, encostada no ombro de seu pai. De repente, o silêncio da noite foi quebrado pelo som de um tiro. Os homens arfaram, e a garota caiu no chão de 4, assustada. E Tristan cochilou, doente e cansado das impressões do longo dia. A extremidade da coleira estava enrolada no braço de seu dono, mas agora o cão levantou a cabeça, arrebitou as orelhas. E então fugiu. Archie se sacudiu, a coleira se apertou atrás dele. E ele se soltou. Tristan! Ele gritou, volte! Rapaz, volte! Em sua perna. Mas apenas os arbustos farfalharam. Quem disparou os tiros?
Aurora perguntou atordoada, levantando-se do chão. Eu não sei, disse Ricardo. Esta não deveria ser uma área de caça. Há uma reserva natural a 1 quilômetro daqui. Ei, aonde você está indo? Gritou ele para Archie. Esse é o meu cachorro. Estou indo atrás dele. Gritou o homem, apontando sua lanterna para as árvores. Seu idiota! Stan xingou, estou indo atrás dele. Eu vou com você. Aurora gritou, assustada com o que estava acontecendo. Fique com ela, Stan insistiu com Richard, e um momento depois ele desapareceu na floresta. Papai, e soluçou a menina. Richard olhou para ela com atenção. Depois, pegou sua mochila e lhe entregou uma lanterna e um pequeno objeto. Aqui está ele. Uma lanterna, é isso, e isso é spray de urso. Não sei o que é isso. Mas pode ser útil. Vamos lá. Mas, não deveríamos. As comunicações estão interrompidas. Não podemos pedir ajuda. Também não podemos deixá-los para trás. E você não pode ficar sozinha na clareira perto da fogueira. Mas fique atrás de mim, a 5 passos de distância, e se eu disser, você se abaixa e se esconde. Entendido? A garota assentiu, limpou apressadamente o rosto com as palmas das mãos, e em um instante, seguindo Richard, desapareceu na escuridão da floresta. Era noite de lua cheia. A luz da noite estava se espalhando pelo céu, não coberta pelas nuvens, de modo que, em algumas partes da floresta, especialmente nas clareiras e clareiras, havia um pouco mais de luz do que o suficiente para não quebrar nada que se movesse por ela. Archie correu, ofegante, viu um flash de luz à frente e esperou que não fosse um truque dos olhos, mas o pelo de Tristan. E ele não estava errado. Mas, em um momento, um galho caiu desajeitadamente sob seus pés. Foi como se ele tivesse se jogado, como se tivesse feito isso de propósito. E o homem rolou por uma pequena colina. As primeiras impressões foram como se ele tivesse sido mentalmente pisoteado por um rinoceronte. Mais rapidamente, embora não sem um gemido de dor, Archie conseguiu assumir uma posição ereta e instável. Seus ouvidos pararam de zumbir. Agora ele podia ouvir o rosnado grosseiro e irritado de seu cão. Tristan. O cão ficou parado a 10 passos de distância de seu dono. E eles não estavam sozinhos na clareira. Havia 2 outros homens. Estranhos vestidos de preto. E, embora fosse noite. Mas Archie percebeu que eles estavam armados. As palavras ficaram presas em sua garganta. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas percebeu que ninguém bom com uma arma poderia ser encontrado na floresta à noite. Você! Exclamou um dos estranhos. Archie apertou os olhos e percebeu com horror quem era Austin, o novo homem de sua ex-mulher. E você disse que não havia caçadores aqui. Ele não é um caçador, Austin sorriu maliciosamente. É só um idiota que eu conheço. Ei, você! O que está fazendo aqui? Estava me seguindo? Archie não disse nada. Ele praticamente rosnou e apontou a coronha de sua arma para onde precisava se aproximar. Ele se virou para seu parceiro. É uma sorte. Os pântanos não estão muito longe. Estou cansado desse cara. Papai. Aurora voou para a clareira pelo lado oposto. Honestamente, a garota correu o mais rápido que pôde atrás de Richard, mas então eles se separaram acidentalmente. E então ela pensou ter ouvido um cachorro latindo e se virou naquela direção. Que diabos está acontecendo? A parceira de Austin parecia estar surtando. Você me armou uma cilada. Foi uma coincidência, respondeu ela. Não sei como esses 2 vieram parar aqui. Mas é uma coincidência. Vamos, menina, venha para o papai. Aurora ficou apavorada e se afastou. Não. Você não é meu pai. Vou ensiná-la a obedecer, Austin sorriu maliciosamente, vou deixá-la macia como seda. E você, ele acenou com a coronha da arma para Archie, fique onde está.
Mas, antes que ele pudesse se mover, Tristan se lançou sobre ele. A figura de cabelos dourados voou pelo ar e foi direto para Austin, com as mandíbulas cravadas em seu braço. O homem gritou: "Papai!" Aurora correu para o pai. "Corra!" Ele agarrou seu braço e a arrastou atrás dele. Mas Tristan e ela olhou de volta para o cachorro. Ele é esperto, exalou Archie, e fez bem em atacar. O cão se esquivou facilmente do golpe que o cúmplice de Austin em algum caso obscuro havia tentado desferir contra ele e seguiu seus donos para a floresta. Paralelamente à corrida frenética, Archie teve tempo de pensar que eles poderiam tropeçar a qualquer momento, e então... Mas não tropeçaram. Mas, de repente, surgiu um novo obstáculo: arbustos grossos e espinhosos. Eles eram mais altos do que a altura de um homem e pareciam se estender infinitamente em uma direção. E do outro lado havia uma rocha. Archie escutou. Atrás deles, aparentemente de onde haviam fugido, ouviram sons não naturais da floresta. À luz da lua, havia algo escuro sobre a rocha. Ele imaginou que fosse uma fenda grande o suficiente para 2 pessoas de 4 se espremerem. Archie puxou a filha atrás de si e os dois entraram no esconderijo natural. O fiel cão mergulhou atrás deles, agachando-se a seus pés. Archie achou que sua respiração estava muito alta, ele certamente os denunciaria. "Não se incomode", disse ele à filha. "Estou com um inseto no pescoço", Aurora reclamou e gritou porque seu cotovelo havia batido em uma pedra. "Eu quebrei alguma coisa aqui." "É uma pedra. Você não pode quebrar nada." "Mas o que caiu?" "Bateu na minha perna." Antes que Archie pudesse responder, ouviram-se passos na clareira. "Archie!" Uma voz familiar o chamou. Era Stan. "Olá, cachorro." "Tristan." Stan tentou assobiar para atrair o cachorro, mas não conseguiu assobiar nada. "Stan? Você?" Archie fez a pergunta óbvia, saindo do esconderijo para ajudar a filha. Tristan, por outro lado, fez o trabalho sozinho. Antes que ele pudesse ser bombardeado com perguntas ansiosas, Stan se apressou em se explicar. Acontece que, por acaso, ele e Richard chegaram à clareira, ajudados pelo barulho de um cachorro na floresta à noite. E na clareira eles encontraram essas 2 pessoas. Stan e Richard conseguiram lidar com aqueles adversários, o que no começo foi até fácil, porque um deles tinha recebido muitas marcas dos dentes do cachorro. Mas quase a principal notícia depois da notícia de que não havia mais nada a temer era que Austin e o segundo cara estavam na floresta com um propósito muito cruel e insensível. Eles, a julgar por tudo o que foi encontrado com eles, eram caçadores furtivos e esperavam pegar um alce. Não se pode confiar na tecnologia moderna. Stan acenou com as mãos, ela funciona e depois não funciona. Em geral, a conexão aparecia nos telefones. Aqueles caras estão lá deitados, nós os amarramos, deixei Richard de guarda por precaução e decidi procurar por você. De qualquer forma, pedi ajuda. Realmente há uma reserva natural aqui perto, esses bastardos devem ter ido por ali. Papai, em voz baixa eu chamei Aurora, papai. A menina levantou a voz e até puxou a mão do pai. Olha o que tem lá. Essa mesma fenda na rocha, a julgar pelos líquens e pelas bordas arredondadas da rocha, foi formada há muito tempo e sua superfície por dentro estava coberta de fendas e buracos muito menores. Uma dessas cavidades naturais já havia sido coberta por outra pedra menor e, quando as pessoas pisaram na rocha, Aurora agarrou com o pé, quase tropeçando e torcendo o membro. E a pedra caiu. E agora, à luz da lua, havia algo brilhando naquele lugar. Estou louco por aquela noite na floresta ou é ouro? Há mais pedras preciosas por perto? Murmurou Stan, inclinando-se e apontando sua lanterna para o achado. Mas de onde? De onde? Disse Archie, confuso. Não é. Espere. Isso é um tesouro? Bem, não parece muito, mas... O que mais poderia ser? Depois de um tempo, eles tiveram que voltar para a clareira,
pois a ajuda chegou e, naturalmente, a presença de todos os participantes dos eventos tensos da noite era muito necessária. Toda a companhia percebeu que ainda havia muitas formalidades a serem cumpridas. Mas, mesmo assim, cada uma das 4 pessoas estava repleta de alegria, como mel de urze, por ter encontrado o que queria encontrar, literalmente descoberto sob seus pés. Foi uma coincidência incrível. E tudo acabou a favor deles. Naturalmente, um evento como a descoberta do tesouro não poderia ser mantido em segredo, embora Stan e Richard tenham feito o possível para mantê-lo em segredo. Esse evento sem precedentes chocou todos os residentes da casa de férias, mas, com a mesma rapidez, espalhou-se a notícia de que o tesouro havia sido de fato encontrado, e que estava contido em um pequeno baú de madeira que havia se transformado em pó ao longo dos séculos. Exceto que ele existia em uma única cópia. Após essa descoberta, uma teoria clara se formou em sua mente sobre as contas encontradas no fundo do baú. Ele supôs que essas pequenas partículas de ouro provavelmente caíram pelas rachaduras entre as pedras e foram levadas pelas correntes de chuva até a clareira onde a avó estava colhendo morangos. A clareira, a propósito, foi examinada com detectores de metal e a teoria foi confirmada e mais 2 contas foram encontradas lá. O valor do tesouro acabou sendo um pouco menor do que Archie havia suposto. Mas ainda assim era fantástico. E agora? Por alguma razão, agora que tudo havia terminado, ele estava confuso. Stan conectou todos os seus contatos, ou seja, os melhores advogados que ele conhecia, e fez com que Aurora ficasse feliz por sua mãe não ter vindo para o seu lado, de modo que pudesse ser providenciado que a quantia fosse parar na conta da garota. E então Stan anunciou que estava deixando seu emprego. Por quê? Era hora de realizar seu sonho de ir às ilhas do Caribe para caçar tesouros piratas. Archie sabia que sua ex-esposa não iria embora depois dessa notícia. E acabou sendo verdade. Ela ligou. Ela tentou se encontrar pessoalmente. "Olá, meu amor", disse ela, e tentou sorrir de forma insinuante. "Archie, querido. Me desculpe. Meu erro." Ele olhou para ela. Ela dirigiu até a universidade sabendo que ele estava de volta ao trabalho e cronometrou o tempo. Ele não respondeu. "Você mudou." Ele sabia. "Sim, mudei um pouco de estilo, cortei o cabelo, passei de camisa xadrez e jeans para ternos. Também comprei um carro, estilo esportivo e uma cor vermelha ousada." "Archie, não fique quieto." Maria juntou as mãos e chorou, sem vergonha. Pelo contrário, ela queria que todos vissem isso, para que ele tivesse vergonha de tratá-la assim. Somente Archie estava completamente indiferente a tudo isso. "Terei a custódia exclusiva de minha filha. Isso já está decidido." "Você escolheu bem o Austin, isso mostra o tipo de mãe que você é", disse ela, e então entrou no carro e partiu. Porque ela ainda tinha coisas a fazer. Eles estavam indo a um restaurante com Aurora, Stan e Robert para comemorar a partida de um amigo para o Caribe. Além disso, Archie ia dar uma passada na casa de Ariana. Ele decidiu que a vovó Juliette também merecia sua parte do tesouro. Por quê? Se não fosse por sua colhedora de bagas, eles não o teriam encontrado, e talvez ele tivesse sido deixado na rocha por anos. Ariana ficou chocada com o que Archie havia decidido fazer, e até então estava relutante, mas ele decidiu que a convenceria a aceitar essa justa recompensa. E depois, ele provavelmente a convidaria gentilmente para sair. E Aurora, por sinal, já havia aprovado a ideia. Sua filha, é claro, agora morava com ele. Archie estava começando uma nova página em sua vida. Muitas páginas novas. E ele tinha certeza de que não haveria lugar para sua ex-esposa em nenhuma delas. Ele estava deixando de se apaixonar por ela. E as lembranças nem doíam mais. Archie se sentia livre e feliz.